Eu fiz parte de um corpo de policiais rurais há muitos anos. Tinha sido dispensado do serviço do exército e retornei à minha cidade, perto de Vitória, mas surgiu a oportunidade de trabalhar como policial rural em uma área agrícola e pecuária da região. Naquela época, a polícia tinha várias atribuições, e uma delas era percorrer várias vilas e fazendas para auxiliar a população em diversos problemas. Muitos deles eram relacionados a brigas em festas, roubos de gado e destruição de plantações. Os crimes eram frutos de desavenças e antigas rixas que resultavam em golpes de facão e às vezes em tiros de arma de fogo. Não era comum que isso acontecesse, mas já sabíamos o procedimento e quase sempre capturávamos o culpado. Ele mesmo se entregava ou não saía de casa. Outras vezes fugiam do estado e não éramos capazes de encontrá-los novamente. Entretanto, em uma dessas ocasiões, fomos solicitados para investigar uma morte estranha. Uma que começou com o roubo de gado. Isso ocorreu em uma manhã. Estávamos apenas almoçando na delegacia e parecia ser um dia tranquilo. De repente, o telefone tocou e coube a mim atender. Do outro lado, falava um homem mais velho. Queria relatar um roubo de gado, além de algum tipo de incidente sangrento relacionado aos animais. Embora não tenha compreendido completamente o que ele estava dizendo, tomei nota e depois do almoço, eu e mais 2 colegas nos dirigimos ao local. Não estava muito longe, considerando as distâncias entre a fazenda, levando cerca de 1 hora para chegar. O caminho era longo e poeirento. Fazia meses que não chovia e a região sofria com a seca. Quando finalmente chegamos ao local, fomos recebidos por um vaqueiro que trabalhava em uma fazenda pecuária, relatando o roubo de alguns animais e o abate de outros 2 no local. Isso era estranho, pois um ladrão de gado não faria isso. Apesar das desavenças com os agricultores, os animais sempre eram respeitados. Direcionamo-nos ao pasto onde os gados pastavam, e o vaqueiro nos contou que naquela manhã, a primeira coisa que fez foi reunir as vacas para levá-las a um bebedouro e depois a um pasto onde passavam a maior parte do dia. No entanto, devido à seca, ele precisava levá-las para um campo um pouco mais ao longe e menos seco. Ao chegar ao curral, encontrou muito sangue e vísceras por toda parte e as vacas estavam muito nervosas. O portão do curral onde passava a noite estava fechado e com corrente e cadeado. Ao verificar, encontrou os restos de 2 animais, faltando-lhes a cabeça, e haviam sido destroçados de maneira violenta, visivelmente mal feita. Ao contar os animais, percebeu que faltavam 2 outros bovinos, e não conseguia entender como os teriam tirado, pois o curral estava lacrado. Ele decidiu então que era necessário chamar a polícia para investigar, e aí estávamos nós, investigando esse estranho incidente. Ao chegarmos ao curral, constatamos que, de fato, os animais foram massacrados. Restos de sangue e excrementos predominavam no local. Iniciamos a busca nos arredores sem encontrar nada. Apenas observamos uma espécie de pelo estranho, grosso e alongado, que tinha ficado preso na cerca. Talvez fosse do animal que os atacou. No curral, não encontramos os animais e não havia outra explicação. Uma pessoa, mesmo sendo muito forte, não teria sido capaz de levar os animais e muito menos de despedaçá-los daquela maneira. Tivemos que fazer uma busca mais ampla nos arredores. Procuramos por pistas que indicassem o que havia acontecido. Dirigi-me a uma parte do terreno onde se erguiam vários pés de mangueira, e onde as vacas normalmente buscavam a sombra das árvores, chamando minha atenção. Nesse local havia vários urubus reunidos, além das árvores. Encaminhei-me para lá, e à medida que avançava percebi que era uma espécie de depósito de lixo, encontrando-se vários ossos, chifres e restos de animais. Não era incomum, às vezes as vacas eram sacrificadas e cortadas para açougues locais, ou para festas, onde eram preparadas em churrascos. Portanto, o depósito estava cheio de ossos, alguns frescos e outros muito antigos. E por último, havia alguns ossos que tinham branqueado ao sol. O mau cheiro e as moscas eram incômodos, então coloquei a mão no nariz para evitar o odor.
Chegando a uma vala profunda, notei algo muito estranho que me deixou boquiaberto. Em todos os meus anos percorrendo as regiões, eu nunca vi algo assim. Tive que descer no buraco com cuidado, pois a terra estava solta e qualquer movimento brusco poderia fazê-la desmoronar um pouco. Um pouco mais a fundo, havia mais restos e detritos. Em outro momento, eu não teria feito isso, mas o que eu encontrei foi algo que me fez questionar que tipo de pessoas fariam algo como isso, uma espécie de sacrifício. No meio de toda aquela repugnância estavam as cabeças dos bovinos que haviam sido mortos. Era algo incompreensível. Eram 4 cabeças perfeitamente dispostas ao redor de um poste cravado no meio delas, que sustentava um pano preto velho e uma fotografia fincada no centro, na ponta do mastro. Ao me aproximar para ver quem estava na foto, um grito repentino vindo, não sei de onde, fez voar todas as aves que me cercavam, fazendo-me cair e cobrindo-me com os braços. Senti as garras e as asas perto do meu rosto e corpo. No ápice do desespero, tentei levantar-me e correr, mas a terra solta não permitiu. Diante da situação, eu gritei por socorro, e nesse instante a terra desabou sobre mim, cobrindo-me em segundos. Senti o calor e a angústia do solo. Eu senti um braço me puxar. Era o meu companheiro junto com o vaqueiro. Eles olharam com espanto toda aquela cena grotesca e ficaram abismados, e mais por aquela foto que estava cravada no poste. Ao se aproximar e olhar, o boiadeiro, ao ver a foto, confirmou que era o seu patrão, um fazendeiro conhecido na região, e também muito odiado pelas pessoas, pois era arbitrário, e havia rumores que afirmavam que o homem devia algumas mortes, embora fosse apenas especulações. Dados seus antecedentes de homem violento e prepotente, não duvidávamos que, na realidade, ele tivesse dado conta de alguém. O que não entendíamos era por que matar os animais e deixar suas cabeças despidas daquela forma, enviando mais do que uma mensagem que talvez não importasse para o homem, mas provocaria sua ira e desejo de se vingar do ultraje. No entanto, o vaqueiro nos disse algo entre dentes e muito nervoso. Isso é um despacho. Eu realmente não acreditava nessas coisas, mas sabia que nesses lugares, esse tipo de crença causava medo e respeito nas pessoas. Não era surpreendente que quem tivesse feito isso estava querendo enviar uma mensagem e provocar medo. Mas ainda havia perguntas sem respostas, coisas das quais eu preferiria não me envolver. A única coisa que fizemos foi tomar notas e tentar descobrir quem tinha feito aquilo, embora nunca houvesse uma denúncia formal por parte do dono da fazenda e a quem tinha ameaçado. Os dias passaram-se desde esses acontecimentos, deixando-nos com dúvidas e um pouco de medo. Pelo menos nos meus colegas policiais, que eram daquela região e pensavam que essas mortes de animais anunciavam desgraças por vir. E eles estavam certos. Dias depois, receberam outra ligação, desta vez de um dos peões da fazenda onde haviam sacrificado os animais. A denúncia era por uma morte. O dono da fazenda foi morto, e encontraram seu corpo em um dos caminhos que levavam a um dos pastos. Devo confessar que isso era algo esperado. Na verdade, pensávamos que cedo ou tarde isso aconteceria. Porém, quando chegamos no local e vimos o corpo do homem, começamos a pensar que algo não estava certo. Um homem não deveria morrer daquela forma. Seu corpo estava de um lado da estrada, posicionado de maneira bizarra, e do outro lado havia um poste. O fazendeiro teve uma morte violenta e horrível, uma marca de mordida de um animal grande, e com isso ele sangrou até a morte. A ferida estava aberta, coberta de moscas e larvas, mas era impressionante, parecia que tinha sido arrancado um pedaço de uma só vez. Não havia mais feridas em seu corpo, apenas uma expressão de morte em seus olhos semiabertos e uma boca que parecia gritar de sofrimento. Precisamos pedir apoio ao Ministério Público do Estado, pois esse tipo de crime não era apenas pelo peso e a influência do homem morto, mas pela estranheza e violência de sua morte. O vaqueiro que anteriormente nos alertara sobre a situação das vacas chegou naquele momento para levar o animal e nos disse que isso ia acontecer, que já tinham sentenciado o homem. Ao olhar mais de perto para o cavalo, ele tinha algumas marcas grandes.
Eram garras estranhas que pode parecer exagero, mas pareciam ter sido feitas por um urso. O vaqueiro afirmou que o homem foi assassinado, mas não foi morto por animais selvagens. O vaqueiro nos alertou que se tratava de algo mais, algo que nessas regiões era conhecido como uma espécie de híbrido entre homem e animal. Algo que me fez rir por tais afirmações. Era impossível, parecia coisa tirada de filme, mas o vaqueiro muito sério disse: Olhem, senhores, há coisas nessas fazendas que são muito antigas e más. Esse crime não é por um animal comum, mas é melhor que vocês não investiguem mais. O homem merecia morrer assim, acreditem. Ele não era um santinho, assim disse o vaqueiro. Mesmo assim, precisávamos investigar e aguardar o apoio das autoridades estaduais. Um dos colegas policiais foi até a delegacia esperar os agentes e trazê-los ao local para realizar suas investigações. Cercamos o local com fita e esperamos pacientemente, mas foi um momento de muita tensão. Estávamos no meio do nada, com um cadáver em decomposição, atraindo urubus que aos poucos começaram a se posicionar nos galhos das árvores para se alimentar dos restos do fazendeiro. O tempo passou e o suporte não chegava. A tarde caiu naquele lugar. Como tinha sido um dia quente, o morto estava fedendo e apodrecendo. Estávamos em constante alerta, garantindo que os urubus não se alimentassem do cadáver. Às vezes os vaqueiros e trabalhadores rurais passavam pela trilha, perguntavam e, ao perceberem quem era o morto, proferiam obscenidades e cuspiam com desdém no cadáver. Entre essas pessoas, um senhor se manteve por um tempo nos acompanhando, enquanto se refrescava do calor e bebia um pouco da água que lhe oferecemos. O velho, que se aproximou para ver os restos do fazendeiro, negou com a cabeça, persignou-se aflito, dizendo com certa preocupação: Esta é a obra de algum lobisomem, daqueles que já perderam toda a sua humanidade. Ao ouvir isso, meu colega ficou pálido e pediu ao velho que não dissesse essas coisas que poderia invocar o mal, e estávamos sozinhos. Embora estivéssemos armados, eu só tinha 2 balas, e meu colega tinha um cacetete, gás lacrimogênio e um calibre 22 inútil. Continuando a conversar, apenas ouvimos o homem dizer que esses seres, em algum momento, haviam sido pessoas que venderam sua alma ao diabo, em busca de poder e prazeres, mas ao provar da carne humana, tornavam-se malévolos e loucos até perderem toda a sua humanidade. Ele afirmava que talvez algum feiticeiro local tivesse sido contratado por algum inimigo do fazendeiro e que era possível que tivesse a serviço de algum desses seres, os lobisomens. E que era possível que tivesse a serviço um desses seres, os lobisomens. Apesar de terem sido pessoas, já não eram mais, mantendo apenas uma certa aparência, mas, na verdade, eram animais e agiam como tal, conservando uma pequena consciência que era controlada por feiticeiros da região. Tudo aquilo me parecia fantasioso, e eu pensava que o homem estava tentando nos assustar com essa ideia de algo impossível. No entanto, pensei na forma como as vacas e os fazendeiros foram mortos, uma matança peculiar pelos acontecimentos e porque até aquele momento não tínhamos explicações mais profundas. O velho simplesmente pegou seu machado, colocou-o nas costas e continuou seu caminho, não sem antes nos advertir que saíssemos daquele lugar, porque já era perigoso e a noite estava prestes a chegar. Nessas condições estávamos correndo perigo. Meu companheiro queria ir embora, mas eu disse que não, que deveríamos esperar por ajuda de qualquer maneira. Voltar a pé era impensável. Estávamos com toda a ansiedade deixada pelo velho. Ficamos ali observando e sabendo que o nervosismo estava presente. O sol se ocultava e os sons das florestas nos cercavam. Eu estava com fome, sede e asco do cheiro da decomposição do morto. Dava voltas e caminhava em trechos para não me afastar muito, mas em certo momento, por volta das 8 horas, eu me afastei um pouco, ao ver formas estranhas ao longe em um pasto. Me aproximei da cerca para ver de perto. Estava na total penumbra e só conseguia distinguir sombras de quadrúpedes andando de um lado para o outro, fazendo barulhos de lobos.
Enquanto eu tentava entender o que eram esses animais, ouvi um grito de dor. Era o meu companheiro. Corri imediatamente para ajudá-lo. Embora fossem alguns metros, eu não conseguia ver muito além. Chegando onde deveria estar, eu só vi o cadáver e um rastro notável de sangue no chão. Meu companheiro não estava lá, então comecei a chamá-lo nervoso e com medo, desesperado por não saber para onde ele tinha ido. Eu comecei a ouvir seus gritos me chamando. Ele estava aparentemente perto de mim, dentro de um terreno escuro. Decidi passar pela cerca e correr na direção de onde o tinha ouvido. O céu estrelado era tudo o que eu podia ver, e ao longe só havia sombras. Corri o mais rápido que pude e não consegui encontrá-lo. Quando percebi, estava no meio do mato e o meu coração quase saindo do peito. Meu companheiro parou de gritar, e eu não sabia para onde correr. Era a primeira vez na minha vida que sentia o terror me percorrer dos pés à cabeça. Sentia que ao meu redor havia animais correndo e passando muito rápido, cada vez mais perto de onde eu estava. Então peguei a lanterna e fiquei no terreno, apontando para todos os lados. Ajudado pela maldita lanterna, que às vezes revelava a presença de animais que passavam muito rápido, a uma velocidade impossível, tanto quanto o tamanho de seus corpos. Em certo momento, pensei que não tinha salvação e que eu ia morrer, ali como o fazendeiro, sangrando ou devorado até os ossos. Não quis pensar mais nisso e superei meu corpo, paralisado pelo medo, para correr por minha vida. Na direção que pensava ser segura. Fiquei no terreno, pensei na minha família e que não queria morrer ali. Enquanto pensava nisso, a luz da lanterna iluminou um enorme volume à minha frente. Um ser que emitiu um grunhido horrível, que arrepiou os pelos da minha nuca. Ao iluminar melhor, notei um focinho com dentes afiados e olhos amarelos que me encaravam com muita violência. Algo parecido a um Doberman gigante. O espasmo inicial que senti me deixou ainda mais triste. Saquei minha arma, mas eu tremia muito. Isso fez também minha arma tremer, enquanto rezava para que os tiros saíssem. Mas aquela coisa era tão enorme que imaginei que 2 tiros de uma 22 não fariam nada com ele. Apontei para a cabeça, resignei-me para aceitar a morte. Fechei os olhos e atirei sem pensar, esperando o primeiro golpe que me rasgaria até os ossos. Mas em vez disso, ouvi um grunhido forte que me fez abrir os olhos, apenas para perceber que a besta corria em direção à escuridão do pasto. O bicho corria em 2 patas como se fosse um ser humano. Suas pernas pareciam quebradas. Ele se movia rápido até que eu o perdi de vista. Providencialmente, consegui ver várias luzes ao longe. Eram os veículos dos policiais com lanternas potentes nos procurando. Corri com toda a minha alma na direção deles e, ao chegar, simplesmente me deixei cair no chão. Estava sedento e com o coração quase saindo. Havia enganado a morte por muito pouco. Foi uma noite longa. Eu não queria me afastar de forma alguma dos meus colegas. Eu desejava ter uma arma daquelas longas que eles estavam carregando, ou me afastar daquele campo da morte. Eu não soube o que dizer quando me perguntaram sobre o meu colega. Os agentes deduziram que era um ataque animal e que, da mesma forma, o jovem policial que me acompanhava também havia sido uma vítima. Mas eu acho que não era verdade. Eram cerca de 4 horas da manhã quando saímos daquele lugar. Eu estava olhando para a mata, um pouco assustado, e assim ficaria por muito tempo. Ao longe, eu podia ver a sombra de algo grande passando entre os animais. Eram quadrúpedes e seguiam aquela besta que eu vi. Nunca soube realmente o que era aquilo. Apenas lembrava das palavras do velho lenhador e de sua história sobre o lobisomem do campo. Há quem pense que a vida é como a roda da fortuna. Às vezes, nos coloca no topo e outras vezes nos faz cair muito baixo.
Meu nome é Nazário e vou relatar alguns eventos da minha infância em uma pequena comunidade no Cerrado do Espírito Santo. O que estou prestes a contar poderia ser apenas um pesadelo. Lembro-me de que era apenas uma criança na noite em que tudo aconteceu. Aconteceu quando fui buscar meu pai. Como de costume, tinha ficado bêbado no bar. Como minha pobre mãe não tinha mais ninguém além de mim, frequentemente ela me mandava procurá-lo. Com meus escassos 12 anos, eu não entendia nada. Já tinha acontecido algumas vezes que, devido às bebedeiras do meu pai, ele amanhecia caído no meio da estrada. Na verdade, nunca entendi por que minha mãe suportava a vida difícil que meu pai lhe proporcionava. Mas quando você é criança, a única coisa que resta é obedecer e calar-se. Era época de chuvas, com ventos e aguaceiros, e eu não sabia o que fazer. O vento soprava forte, enquanto nuvens escuras se formavam, prenunciando uma grande tempestade. Minha mãe pediu que eu me apressasse e me deu um plástico velho para me proteger, além de uma lanterna de mão que mal funcionava para me iluminar. E além disso, ela disse: "Não se afaste do seu pai." Já havia tantas vezes que eu fui buscá-lo que não sentia mais medo. Percorrer o caminho escuro, ladeado por uma fileira de pinheiros dos dois lados, tornava a visibilidade praticamente impossível. Mas eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Com destreza, desviava das enormes poças de água deixadas pelas chuvas torrenciais. Ao longe, os relâmpagos iluminavam o horizonte. Eu sabia que precisava apressar o passo se não quisesse ficar preso naquela tempestade. Os cães latiam ao longe como se algo os incomodasse. De repente, a alguns metros perto de mim, ouvi o som de cavalos se aproximando. Isso me preocupou, pois parecia reconhecer algumas vozes que me eram familiares. Como aquele era o caminho de entrada para o povoado, imaginei que eram alguns homens que, devido ao jogo, tinham tido problemas com meu pai. A verdade é que eu tinha medo de encontrá-los, pois gostavam de me assustar. Na verdade, já me haviam avisado para ter cuidado, ou me jogariam no barranco. Eu não quis descobrir se estavam apenas brincando. Uma forte ansiedade se apoderou de mim e eu fiquei em silêncio. Já estavam um pouco bêbados, rindo sem parar. Esses momentos parecem eternos, meu coração batendo forte, pedindo a Deus para que não me descobrissem. Conforme se aproximavam, apaguei a minha lanterna para não ser percebido. Quando passaram perto, só ouvi risadas e piadas de mau gosto que os faziam gargalhar. De repente começaram a cair as primeiras gotas de chuva e esses homens foram embora rapidamente. Continuei meu caminho acelerando o passo, mas algo me fez parar. Eram gemidos e respirações entrecortadas. Parecia ser um cachorro caído no meio do caminho. Ele se queixava de não conseguir se levantar. E fiquei em silêncio. Já estavam um pouco embriagados. O pobre animal estava ferido. Ao me ver com suas poucas forças, tentava rosnar como um método de defesa. No entanto, ao perceber que eu só estava tentando ajudá-lo e que não representava perigo, permitiu que eu me aproximasse. Peguei minha lanterna, que mal se acendeu, e pude ver grandes feridas. Ao observar com atenção, notei que havia um cachorro de porte médio, muito magro, respirando com esforço, fixando seu olhar em mim. Seus olhos estavam vidrados, revelando sofrimento e uma lenta agonia, como se de alguma forma estivesse pedindo a minha ajuda. Eu não sabia o que fazer, pois nunca havia tido um cachorro, mas me pareceu uma boa ideia tentar ajudar o animal. Meus pensamentos foram interrompidos quando meu pai me interceptou ao voltar apressado para nossa casa. Ao ver que carregava aquele pobre cachorro, ele sorriu se perguntando por que eu queria aquele saco de ossos. Eu disse que queria ficar com ele e que ele propôs que, se conseguisse sobreviver, não haveria problema. Dado que o cachorro estava em um estado muito desagradável, ele me avisou para não ter muitas ilusões, pois o mais provável era que não sobrevivesse até o dia seguinte. Devo admitir que o pouco otimismo do meu pai me fez temer em perder meu novo animal de estimação. Mas quando somos crianças, o que não nos falta é fé. Lembro-me de que, naquela mesma noite, ao chegarmos em casa, minha mãe nos recebeu com uma mensagem de amizade e disse que eu não queria que ela saísse daquele lugar. Ela nos deu algumas cobertas para nos secarmos por causa da chuva. Chegamos encharcados e, ao ver que eu carregava o cachorro nos braços, ela fez uma expressão muito séria. No entanto,
Meu pai imediatamente explicou o acordo que tínhamos. Então, a contragosto, ela concordou imediatamente. Procurei um lugar perto do fogão onde minha mãe aquecia o jantar e coloquei o cachorro lá. Na mesma hora, peguei um pouco de cinzas e apliquei em suas feridas. Parecia que ele tinha morrido. Naquele momento, vi como ele movia sua cauda de maneira fraca. Depois, embebi algumas tortas que fazia parte do meu jantar em um pouco de banha e as ofereci ao cachorro. Surpreendentemente, ele as devorou. As horas passaram e minha ansiedade para saber se o cachorro havia sobrevivido me fez correr para o lugar onde eu o tinha deixado na noite anterior, assim que eu acordei. Chegando lá, com surpresa, percebi que ele não estava mais lá. Então corri para o pátio onde meu pai preparava alguns burros para levar para a colheita. Ao passar pelo pátio, eu vi o cachorro na casa da minha mãe. O cachorro parecia muito bem. Perguntei se sabiam onde estava o cachorro e me disseram que talvez escapou durante a noite. Resignado, entrei para o almoço que minha mãe havia preparado em sacos para irmos em direção à roça, onde nos esperava um longo dia de trabalho. Uma coisa devo reconhecer: apesar do vício que meu pai tinha, ele sempre foi um homem responsável. Apesar das ressacas intensas, ele se esforçava muito e nunca deixava de trabalhar. Após um longo dia, tendo colhido o dia todo, meu pai e eu voltamos famintos e cansados. Quando colocamos os últimos sacos em um velho celeiro, pude encontrar o cachorro da noite anterior, que ainda parecia muito machucado. Mal conseguia se mover, mas ao me ver, se aproximou como se estivesse agradecido. Eu comecei a acariciá-lo. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, meu pai apenas concordou, para que ele ficasse conosco. Naquele ano, a colheita foi muito boa. Meu pai fez algumas promessas. Na minha mente de criança, sempre tive desejos de provar algum doce ou maçã do amor. Por que não? Por que não ter alguma refeição como frango ou algo diferente de feijões como comíamos todos os dias? Mas o destino nos reservava algo muito diferente. E isso aconteceu quando você tem um parente alcoólatra na família. Depois de reservar algo de milho para semear e algo para uso diário, meu pai tinha vendido o restante da colheita. Lembro-me desse dia. Minha mãe me disse: apresse-se, vá alcançar o seu pai, pois ele prometeu nos levar para comprar o que havia nos prometido. Saí de casa. Ao chegar à vila, comecei a ter um pressentimento ruim. Era uma sensação de inquietação e vazio no meu estômago. Quando perguntei se alguém tinha visto meu pai, fui informado de que ele tinha ido jogar baralho e que, na hora do jantar, ele tinha ido ao bar. Ao me aproximar do bar, pude ver o olhar perdido do meu pai, que aparentemente já tinha bebido demais. Eu me sentia muito decepcionado, pois quando meu pai saiu de casa, disse que voltaria assim que recebesse o dinheiro do milho. Sutilmente coloquei minha mão em seu ombro e disse que minha mãe estava nos esperando. Mas ele disse para esperar um pouco, pois ele estava ganhando. Sentia que aquela era a sua noite de sorte. Da mesma forma, os rapazes com quem ele estava jogando me disseram para deixar meu pai em paz e não ficar interrompendo. Naquele momento, a raiva invadiu meu ser, então saí do local mordendo os lábios para não chorar. Devido à raiva e decepção que sentia, me senti muito estranho ao voltar para a casa da minha mãe. Eu disse a ela: ele estava perdendo o pouco que tínhamos, apostando nas cartas e bebendo. Apesar de minha mãe tentar disfarçar o seu desgosto, pude ver algumas lágrimas rolando em seu rosto. E ela disse que prepararia algo para que pudéssemos comer. Avisou-me que, se não fizesse isso, não o faria mais. Passamos a tarde assim, até que o canto dos grilos alertou que já estava escurecendo. Minha mãe, muito preocupada com meu pai, pediu-me que fosse procurá-lo. Mas naquela noite recusei-me, dizendo que ele não merecia que nos preocupássemos com ele. Minha mãe me olhou assustada, mas não insistiu. Na manhã seguinte, ela me informou que meu pai não tinha voltado para casa. Isso me abalou, e dentro de mim começou a surgir um forte sentimento de culpa. Ao imaginar que algo pudesse ter acontecido, dispus-me a procurá-lo o mais rápido possível. Mas era como se a terra o tivesse engolido, pois não encontrávamos. Perguntei a algumas pessoas, até que Fidêncio me disse que, de fato, ele tinha visto meu pai sair do bar. Ele testemunhou aquela partida em que meu pai deixou seus rivais sem nada.
Isso, longe de me tranquilizar, me preocupou ainda mais, imaginando o pior, especialmente conhecendo a natureza dessas pessoas. Procuramos por meu pai em todos os lugares. Assim os dias se passaram até que, após uma semana, nos informaram que perto do barranco havia abutres voando. Nunca se está preparado para esse tipo de situação. Era uma possibilidade temida. Então eu fui até lá com alguns homens e meu cachorro, apenas para descobrir o que tanto temia. Um corpo pendurado no barranco. Como pudemos, o retiramos, mas devido ao avançado estado de decomposição e o fato de as aves terem começado a devorá-lo, estava quase reconhecível. Foi pela roupa que ele usava que soube que era o meu pai. Ele tinha falecido. Uma dor profunda permeou todo o meu ser, e eu não conseguia evitar minha culpa, por não ter querido ir buscá-lo. O pior foi dar a dolorosa notícia à minha mãe. Ela desmaiou ao saber do cruel destino do meu pai. Isso desencadeou um forte desejo de vingança dentro de mim. Após esse golpe duro, tentamos nos recuperar. Foi quando tive que assumir a responsabilidade pela plantação, mas aos poucos fomos nos endividando devido às más colheitas. Para piorar as coisas, em casa começaram a ocorrer coisas estranhas. Quase sempre amanheciam animais como cabras, porcos e algumas galinhas mortas, todos no quintal de casa. No início, duvidamos se era uma boa ideia comê-los, mas a fome era uma conselheira ruim, então começamos a fazê-lo. Outra coisa estranha era que meu cachorro raramente estava em casa. Apenas em algumas ocasiões ele se deixava ver, mas naquele momento da minha vida isso era o menos importante, pois a pressão das dívidas nos afligia. Há um ditado que diz que o cachorro mais magro é o que carrega mais pulgas. E foi assim que aconteceu, pois devido à nossa má fase, pensamos em vender a plantação. Uma certa manhã, Damásio, um dos malditos suspeitos de ter tirado a vida do meu pai, teve a audácia de chegar à minha casa para tentar comprar a plantação. Minha mãe o recebeu, mas quando entrou, eu o expulsei de minha casa, apontando-lhe uma velha espingarda. Eu disse a ele: desgraçado, como se atreve a entrar em minha casa, depois de todo o mal que você nos causou? Damásio, com um sorriso sarcástico, respondeu: eu só estava tentando ajudar. E outra coisa, nenhum moleque fala assim comigo, então recomendo que você tenha cuidado. Eu sentia que meu sangue fervia, mas nossos problemas persistiam, pareciam não ter solução. Naquela noite uma tempestade terrível caiu, e no dia seguinte, quando me preparava para sair para trabalhar, encontrei um par de porcos amarrados em uma árvore, perto da entrada da minha casa. Vendo isso como uma saída para os meus problemas, rapidamente o soltei e, ranchando, como se diz, vendi a carne entre os vizinhos. Pouco a pouco a sorte parecia sorrir para nós. Eu sentia a curiosidade de saber quem nos estava dando esses animais, mas ao mesmo tempo eu preferiria não saber. Conforme os dias passavam, continuavam aparecendo esses animais e eu vendia as carnes. Após alguns meses conseguimos pagar as nossas dívidas, mas tudo parecia bom demais para ser verdade. Uma noite, ao voltar para casa, me deparei com Damaso. Este, como de costume, já estava embriagado. Ele estava acompanhado de 2 homens. Ao me ver, soltou uma risada e disse: como você está? Esse maldito moleque tentou me ameaçar. Agora você vai ver o que é bom. Ao mesmo tempo, ele pegou uma corda e me laçou. Eu gritava para que ele parasse, mas ele continuava. E me disse: você se lembra o que eu prometi? Que um dia eu te jogaria pelo barranco? Pois hoje você está com sorte. Vai fazer companhia para o bêbado do seu pai. Eu gritava: maldito covarde. Sempre teve medo de enfrentar o meu pai. Sempre temeu o meu pai. E isso deixou o Damásio com fúria. E ele me arrastou pelo caminho. Eu sentia muita dor, pois ao ser arrastado, ele me batia com pedras e espinhos. De repente, perto do barranco, eles pararam. Eu implorava para que ele me soltasse, mas ele respondeu: aqui mesmo seu pai ficou, e aqui mesmo você ficará. De repente parecia que eu estava vendo o meu cachorro. Ele estava sentado, apenas observando tudo. Quando um dos homens se virou e viu aquele cachorro, ele foi na direção dele.
Começaram a atirar pedras no cachorro, mas ele apenas observava e não se mexia. Quando de repente o cachorro começou a rosnar. Tentaram amarrá-lo para também pendurá-lo, mas nesse momento o meu cachorro começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Já não parecia normal. As pupilas de seus olhos pareciam aros de fogo, que aos poucos ficaram avermelhadas. O focinho cheio de presas enormes. O verdadeiramente assustador foi quando ele se ergueu sobre as patas traseiras. O estranho é que, apesar de conservar parte de sua natureza, também se podiam perceber traços humanos. Damásio e seus companheiros não podiam acreditar no que seus olhos viam. Eu, por minha vez, estava terrivelmente machucado e, embora quisesse correr, não tinha forças para fazer nada. Assim, fui apenas uma testemunha silenciosa do que acontecia ali com aquela criatura. Ela começou a se aproximar de nós. Pude ver que seu tamanho era exageradamente grande. Além de ter braços muito longos, nos quais se destacavam garras afiadas. Quando os companheiros de Damásio tentaram fugir à força, a fera agiu, os alcançou, pegando um deles com o focinho e quebrando-lhe o pescoço. Imediatamente Damásio tentava a todo custo disparar contra aquela besta, mas a sua arma não funcionava. Era como se estivesse emperrada. Eu no chão não sabia o que fazer, se era melhor me jogar pelo precipício ou esperar que aquela besta me terminasse, como fez com aqueles homens. Tudo aquilo foi horrível. Foi um terrível massacre. Damásio foi o último a cair nas garras daquele animal. Vi como ele molhava suas calças, cheio de terror, suplicando que lhe perdoasse a vida. Mas aquela besta parecia não ter razões para fazer isso. Parecia estar enlouquecida. A besta lançou os corpos no barranco. Lentamente ela se aproximou de mim, e ela, com suas garras, cortou as cordas que atavam o meu corpo. Aquela besta ficou um bom tempo me cheirando e começou a se afastar de mim lentamente, sem tirar os olhos de mim. Era como uma pessoa me encarando. Virou-se, descendo pelo barranco. O cachorro que um dia resgatei parecia voltar ao seu estado normal. Como pude, apesar de várias fraturas, eu voltei para casa e pedi ajuda. Dizem que dias depois as pessoas perguntavam por Damásio e seus homens, mas parecia que a terra os havia engolido. Além disso, quase ninguém os procurou. Eu, por minha vez, nunca mais vi aquela besta ou aquele nobre animal. Foi então que tudo começou a fazer sentido, e tenho certeza que os porcos e animais que apareciam de manhã em frente à minha casa era obra daquela besta. Aquele animal salvou a minha vida como retribuição. Não há dúvidas de que, quando agimos visando o bem dos outros, mais cedo ou mais tarde, esse vento volta. Às vezes, da maneira que menos esperamos. Assim eu descobri hoje. Agradeço a Deus por permitir-me chegar à velhice com saúde. Meus netos e familiares conhecem essa história, na qual sempre lembramos daquela besta que salvou a minha vida. Obrigado por ouvirem o meu relato. Tenham uma boa noite. Olá, eu me chamo Rafael Oliveira e sou baiano. Há alguns anos atrás, eu estava trabalhando como coordenador de segurança em uma empresa de construção que estava encarregada de realizar uma obra em um trecho rodoviário no estado de Sergipe. Minha função, assim como a dos outros colegas, era supervisionar os trabalhadores que possuíam seus equipamentos de segurança e seguiam os protocolos para evitar acidentes. Era um trabalho um tanto tedioso, especialmente devido ao sol impiedoso do Nordeste. Estávamos em uma área árida e desértica, onde não havia nada além de caatinga, rochas e alguns campos secos intermináveis. O trecho, em certa área, passava por uma pequena cadeia de colinas íngremes, com rochas soltas e um pequeno desfiladeiro de pedra que se estendia pelo sertão e se conectava a um riacho seco, onde se formava um rio caudaloso toda vez que chovia. As chuvas eram muito esporádicas, então tínhamos que enfrentar as adversidades do ambiente, que eram em muitos casos assustadoras.
No entanto, o motivo desse relato é uma série de eventos inexplicáveis que vários colegas enfrentaram e que nos levaram à beira da loucura. Durante uma certa noite, a obra foi prolongada devido à necessidade de entregar um determinado trecho para evitar problemas, e os turnos foram estendidos. O pessoal de segurança também precisava estar presente nos turnos noturnos, que eram mais tediosos e longos. Não tínhamos tanta responsabilidade, já que havia menos pessoal trabalhando, principalmente engenheiros e operadores de máquina. Nosso pessoal ficava em uma cabine móvel, que era nosso escritório. Se não houvesse algum problema ou contingência, podíamos descansar ou até mesmo dormir. No entanto, naquela noite em particular, algo estava errado. Sentíamos um clima pesado no ar, deixando-nos tensos e alertas o tempo todo. Eu, em particular, tinha um pressentimento de que algo ruim ia acontecer, e conforme os minutos passavam, percebíamos que as coisas estavam funcionando normalmente. Os trabalhadores estavam instalando sapatas no trecho da colina, e no rádio só se ouvia estática. Os colegas na cabine éramos 5, incluindo eu. Estávamos passando o tempo jogando cartas enquanto outros falavam sobre os turnos e salários. Às vezes, a estática do rádio mudava para vozes distantes que pareciam querer falar ou dizer algo. Isso era normal. Às vezes, os canais de rádio captavam sinais de caminhoneiros ou pessoas que viviam nas fazendas daquela região. Mas esses ruídos eram um tanto estranhos. Apesar disso, não demos muita importância. Lá fora só se ouvia murmúrio da noite, o vento gelado e, por vezes, barulhos de animais selvagens ao longe. Muitas vezes podíamos vê-los na escuridão, com seus olhos brilhantes, e às vezes nos assustavam rosnando. Não conseguimos vê-los, sentíamos que a qualquer momento sairiam dos arbustos secos para nos atacar. Ao me aproximar um pouco nervoso, apenas observava a poeira se erguer devido à súbita ventania que se desencadeou. E isso me deixou um tanto inquieto. Uma inquietação que me fez sair para fumar um pouco. Mas o vento era tão forte em alguns momentos que me fez voltar para a cabine, sob a zombaria dos colegas que já tinham tempo na empresa e não sabiam de nada. E um deles também estava nervoso, mas não quis dizer o porquê. O relógio marcava as 2 da manhã e em breve teríamos que fazer uma ronda até a obra. Tínhamos um par de motos na empresa. A ideia era ir e voltar rapidamente. Nesse momento, no rádio, começamos a ouvir alguns sons estranhos. Além da estática, eram vozes que tentavam dizer algo. Pensando que era o colega da segurança ou o colega que estava na obra, ligamos diretamente para o telefone dele e ele confirmou que o rádio estava desligado. Talvez fosse um caminhoneiro, mas era impossível. Estávamos a quilômetros de uma estrada movimentada, embora quiséssemos pensar nisso. Naquele momento, o nervosismo afastou o sono que tínhamos. De repente notamos que o vento lá fora cessou e pudemos ouvir também alguns rosnados que vinham de fora. Pensando que eram onças ou cachorro do mato, saímos para ver e fumar também. Mas a escuridão era avassaladora, escuro para onde quer que olhássemos, e as potentes lanternas que tínhamos não iluminavam muito. Apenas montes de terra, arbustos e de repente os brilhos reluzentes dos olhos de um grande animal que ficou imóvel nos observando. Um dos colegas, o mais impaciente, pegou uma pedra e arremessou no animal para assustá-lo, dizendo também várias obscenidades e ameaças ao animal. Apenas zombávamos dele e de sua estupidez. Novamente alguns rosnados estranhos puderam ser ouvidos quando de repente um estrondo de algo pesado caiu sobre o teto, fazendo com que aqueles que estavam dentro saíssem assustados. Nós iluminamos para ver o que era. Estávamos no meio do nada e não havia uma colina próxima para pensar que poderia ter sido uma pedra. Foi algo que nos fez refletir. Foi algo mais, e um dos colegas subiu no telhado, apenas para ver que estava afundado no meio e nada mais. Não havia nada ou ninguém ali. Nesse momento, o colega mais experiente, um senhor de idade chamado Gabriel, e habitante de uma das vilas da região, mencionou que coisas ruins havia naquela caatinga, entidades ou seres estranhos que rondavam aquelas regiões. Ele sugeriu que seria melhor estarmos preparados para qualquer coisa e para enfrentá-los. Todos zombamos de suas palavras,
ainda mais quando ele tirou uma pistola calibre 22 que guardava em sua mochila. Por sua responsabilidade, ele tinha permissão de portar armas para afastar e, se necessário, abater as bestas que se aproximavam muito e poderiam atacar o pessoal, onças e outros animais selvagens que não temiam os humanos. Isso era o que pensávamos que estávamos enfrentando. Então, as zombarias e as piadas que fizemos não abalaram seus esforços para carregar bem a arma e afirmar que, no final, ao enfrentar os terrores da Caatinga, ali se mostrariam os verdadeiros homens. Claro, todos continuamos rindo dele e pensando nas coisas que dizia. Tínhamos a impressão de que ele queria nos assustar contando histórias sobre esses seres fantásticos, provenientes apenas de sua imaginação. Mas as circunstâncias que estávamos passando e esses momentos estranhos nos fizeram imaginar por um segundo que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Embora não quiséssemos nos deixar influenciar por aquele fim, porque, afinal, imaginávamos que isso seria o que o velho Gabriel queria. Apesar disso, precisávamos continuar com o nosso trabalho. Assim, um par de colegas saiu para investigar e percorrer o perímetro onde as ferramentas e as maquinarias estavam guardadas. Esse lugar estava cercado pelo sertão, com uma cerca perimetral que impedia a entrada de pessoas ou animais no local. Esse lugar era bastante sombrio, muito afastado de tudo, e de certa forma, perigoso de se andar. Muitas vezes ouvíamos ruídos que não conseguíamos identificar se eram de animais ou alguém se queixando. O velho contava que também havia fantasmas rondando o sertão, espírito de pessoas mortas que faleceram naquelas regiões e seus corpos foram esquecidos. Esse homem contava muitas histórias fantásticas, mas nunca imaginamos que os colegas que saíram para fazer a ronda demorariam tanto, e isso nos preocupou. Estivemos nos comunicando com eles por um bom tempo, mas só tínhamos estática e silêncio nos rádios. Da mesma forma, eles tinham os telefones desligados. Então nos preparamos para a investigação. Preparamos-nos para sair em busca deles. Eram 3 homens, incluindo o velho Gabriel, que saiu com a sua pistola na mão. Ao perguntar por que ele fazia isso, se não estávamos indo lutar com alguém ou matar algum animal, ele afirmava que tinha um mau pressentimento, que era melhor estarmos prontos para qualquer coisa do que ser surpreendido. O pior que poderia acontecer era encontrarmos algum intruso ou alguma pessoa que quisesse roubar as ferramentas. Claro que não íamos matá-lo, mas pensávamos em intimidá-lo ou impedir qualquer tentativa de roubo. Ao sairmos novamente, a leve ventania se fez sentir, levantando poeira. Decidimos caminhar por um longo caminho cercado até o pátio de manobras. Enquanto caminhávamos, o velho guarda nos contava histórias sobre o seu povo, seu avô e seu pai. Eles sempre viveram naquela região e eram descendentes de escravos. Muitos desses escravos sabiam trabalhar na terra ou buscar maneiras de conseguir água em meio à seca. Gabriel contava que sempre viveram em alerta porque houve uma época em que essas áreas, em particular, viam seres estranhos animalescos saindo de sei lá de onde para atormentar as pessoas, roubando gado ou crianças pequenas de suas casas que desapareciam. Ninguém mais os encontrava, até que alguém, por acaso, encontrava seus ossos amarelados secando ao sol. O Sr. Gabriel muitas vezes encontrou restos de crianças por aí, jogados com seus crânios brancos, que eram ninhos de escorpiões e aranhas venenosas. Assim, seus familiares sempre o instruíam a estar sempre preparado para qualquer coisa, para enfrentar qualquer um desses seres do sertão, aos quais ele deveria respeitar e estar sempre armado para defender sua vida. Aquela pequena pistola, calibre 22, que ele tinha e valorizava como se fosse algo especial, ele dizia que era do seu pai que havia falecido, havia dado de presente para ele. E comentava que, com ela, tinha matado algum desses seres que chamava de seres do sertão. Ele os definia como pessoas que haviam perdido a humanidade e supostamente perderam a batalha com onças ou animais selvagens, venderam suas almas para o coisa ruim quando estavam desfalecendo ou morrendo lentamente no esquecimento do sertão. Se o coisa ruim atendesse aos seus pedidos, lhe dava a força dos animais para sobreviver,
Mas essa também seria a sua condenação, seria a sua sina. Aqueles seres eram transformados em seres meio humanos e meio animais. Essas pessoas eram transformadas em seres meio humanos e meio animais. Assim, Gabriel, sendo tataraneto de quilombolas, conhecia muitos dos segredos do sertão e começou a fazer diferentes coisas para afastar essas bestas ou matá-las. Mas era quase impossível acertá-las com uma arma comum. Você deveria se aproximar suficientemente para causar danos sérios, pois eles se moviam muito rápido entre as sombras e às vezes levantavam uma nuvem de poeira ao redor deles para perturbar seus sentidos e confundi-los. Orações e maldições não funcionavam com esses seres. Apenas coragem e uma faca afiada na jugular poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte. No entanto, o pai dele arriscava matá-los com aquela pequena pistola. Ele permitia que se aproximassem o suficiente e disparava um tiro entre as sobrancelhas. Assim, quando o pai dele morreu, há alguns anos atrás, não apenas herdou a pistola, mas também aprendeu como preparar as balas de prata com alho e pólvora para que funcionassem bem. Caso contrário, uma bala normal não faria nada. Elas deveriam ser banhadas em água benta para enfraquecer a força da besta, e era passado alho por cima também, e permitir que ela fosse enfrentada com um machado ao receber um tiro fatal na cabeça. Essas eram as histórias que o velho guarda contava. Longe de serem fantasiosas, eram interessantes. Era fascinante descobrir que as pessoas dessas comunidades no sertão acreditavam. Enquanto caminhávamos por essas trilhas de terra e pedra, sentíamos a ventania cada vez mais intensa, entrando nos olhos e no nariz, dificultando a respiração. De repente ouvimos um murmúrio. Não era uma pessoa, pois soava estranho, abafado, mas parecido com um grunhido misturado com uma voz humana, rouca, que se engasgava ao falar, nos fazendo virar para todos os lados para ver quem estava lá. Meu primeiro impulso foi gritar e perguntar quem estava lá, mas só recebi o silêncio. Nada me fazia pensar que havia alguém. Eu tinha esse pressentimento. A sugestão na minha mente me fazia imaginar que de repente veríamos algo monstruoso surgir entre as rochas ou aparecer no meio do caminho. Então caminhávamos mais rapidamente. Eu não queria me separar do velho guarda, da arma que ele carregava sempre apontada para frente. Então sentimos que o vento se intensificou ainda mais. Fortes rajadas, às vezes, nos fazia levantar a mão ao rosto para evitar sentir a picada da terra e das pedras pequenininhas que, consequentemente, voavam. Não sei se foi a imaginação ou se estávamos realmente passando por um momento de pavor. De repente, vi passar rapidamente um quadrúpede. O velho Gabriel teve uma ideia em sua mente e ficou estático. Ajoelhando-se, apontando para frente com muita atenção e com o pulso tremendo, ele disse: "Isso não é uma onça. É melhor se prepararem para o pior." Foi uma sensação horrível no estômago que me fez sentir náuseas e muito medo, o qual aumentou quando senti o olhar de olhos brilhantes nos observando de um grande arbusto seco à nossa frente. Parecia um animal agachado. Por um momento pensei ter visto um felino. Não era incomum ver esses animais ali. No entanto, o que todos vimos emergir das sombras era um ser completamente fora de proporção. Era uma criatura muito estranha. De fato, tinha a pele e as garras de um felino, pois eram longas e afiadas, mas o rosto que possuía não era animalesco. Era uma espécie de deformidade, como se tivessem removido o nariz e a boca de uma pessoa para substituir por dentes nos orifícios, produzindo um som estranho ao tentar respirar. Os olhos amarelados completavam o quadro horripilante, e sobre suas costas havia uma pelagem negra que estava eriçada. As extremidades estavam fora de proporção. Apesar de andar de 4 patas, sentia que a qualquer momento poderia ficar de pé sobre 2 patas traseiras sem dificuldade alguma, provocando o maior pavor que já teríamos na vida. Perguntava uma e outra vez o que era aquilo, e meus companheiros estavam igualmente boquiabertos, incapazes de falar ou se mexer. O velho guarda apenas apontava, mas não disparava. Eu estava esperando o momento em que o fizesse.
percebendo também que o homem parecia rezar e murmurar algumas palavras. De repente, soa o tiro e um pequeno clarão iluminou um pouco o local, fazendo com que aquela criatura se movesse de um lado para o outro, como se estivesse tentando evitar ser atingida. Essa besta não é normal, é um monstro, comentou um dos companheiros. O que o velho nos disse era algo ruim e era verdade. Uma das bestas do sertão que andava por ali parecia querer nos assustar, ou que tínhamos invadido seu espaço. Ele dizia que não deveríamos nos mexer. Se corrêssemos, era possível que nos alcançasse e nos levasse para a Caatinga, onde nunca mais nos encontrariam, ou nos encontrariam apenas com os ossos se decompondo ao sol. Então, todos nós ficamos de costas um para o outro, sem deixar de olhar ao nosso redor, vendo como aquela coisa ia e voltava para todos os lados. Em certo momento, o velho guarda ficou firme, sem parar de apontar. Ele deu um suspiro longo e profundo, e então disparou. Aparentemente acertou a besta, que soltou um gemido de dor que me fez estremecer. Eu nunca mais vou me esquecer daquele som que aquela besta fez. Eu imaginei que o velho a tinha matado, mas em vez disso, ele disparou novamente e acertou. Embora não pudéssemos ver nada por causa da grande ventania de areia, o velho Gabriel estava mais perto da besta e afirmou que a atingiu na perna e no pescoço. Depois, talvez, ao perceber que não conseguiria lidar conosco, a coisa fugiu para a escuridão da caatinga, emitindo gemidos de dor e algo semelhante a uma voz que proferia maldições e nos fez estremecer. Da mesma forma, a pistola fumegante do velho permanecia em sua mão, trêmula, enquanto olhava para o céu, desejando que não houvesse mais aquela barbaridade. Ele afirmava que às vezes, onde havia uma, sempre havia outra criatura espreitando, esperando o momento certo para martirizar ou massacrar as pessoas. Não sabíamos o que fazer naquele momento, se deveríamos continuar ou voltar para a cabana, mas tínhamos que fazê-lo. Então voltamos sacudindo um pouco a poeira e o medo. Cada um pegou algo afiado como arma para tentar se defender. Chegando até o lugar que esperávamos ver os nossos colegas, eu imaginava que talvez os encontraríamos mortos. Mas ao chegar, notamos que havia luz em um galpão onde guardavam a maquinaria. E lá estavam os dois colegas, também com os olhos arregalados e os rostos tensos. A primeira coisa que nos disseram foi que tinham visto um animal muito estranho rondando o local, e ao confrontá-lo, perceberam que era uma espécie de monstro humanoide. Sentiram medo e preferiram se esconder ali até que chegássemos. A radiocomunicação estranhamente começou a funcionar, deixando-nos ainda mais perplexos. Não entendíamos como algo desse tipo poderia bloquear os sinais ou impedir nossa comunicação. No rádio, começamos a ouvir novamente o chiado e as vozes dos trabalhadores falando entre si. Simplesmente saímos dali e fomos resolver o problema. Os três continuaram vigiando a cabana, esperando chegar amanhã para que houvesse a troca de turno. Não relatamos nada no registro. Afinal, quem acreditaria que tínhamos visto uma espécie de criatura humanoide rondando a área? Assim, passaram-se vários dias até que alguns trabalhadores que estavam terminando o trecho em uma extremidade da estrada relataram ter encontrado os restos de um animal de tamanho notável e deformado, pois nunca tinham visto algo assim. Ao investigar, percebemos que era a mesma criatura ao qual o velho guarda havia disparado, apenas que agora estava devorada e seca em algumas partes, mas ainda preservava sua essência monstruosa e as marcas de tiros na perna e no pescoço. A partir daí, começamos a acreditar em certas coisas que aconteciam naquele lugar. Era estranho e não tinha explicação, nem mesmo um nome para me referir a esses animais humanoides. No entanto, o velho guarda dizia que eram bestas ancestrais que sempre estiveram ali, sob a proteção e o abrigo do sertão, e que nós, ao construir essas estradas, invadimos o espaço deles, sendo essa a razão pela qual atacavam às vezes as pessoas. No fim das contas, aquele lugar era composto por quilômetros intermináveis de sertão, pelo menos naquela época, e caatingas pouco exploradas e conhecidas. Após essa experiência, solicitei minha transferência para lugares mais povoados e longe de lendas que ganhavam vida.
para nos proporcionar o maior dos sustos.